a pessoa ficava olhando por cima do computador, verificando o que é que a gente estava fazendo, se a gente estava conversando um com o outro. Se ele visse que a gente estava conversando um com o outro, Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde nós vamos te ajudar, te ensinar a obter maior engajamento e produtividade do seu time. Isso mesmo. Aqui às terças e quintas-feiras, no perfil do Instagram Rômulo Frota Oficial, a gente traz ensinamentos para te ajudar a obter maior engajamento e produtividade do seu time. Aqui Rômulo Frota falando, e hoje nós vamos falar sobre uma questão bastante espinhosa que realmente afeta muitos gestores, muitas gestoras, e é um papo espinhoso porque existe um preconceito com relação a isso, e com as minhas desculpas pelo atraso em trazer esse tema. Faz tempo que eu penso em trazer esse tema, porque desde o início aí da minha trajetória como gestor, eu avaliei que realmente, por estudar essa questão comportamental desde o início, e principalmente depois da psicanálise, dos estudos da psicanálise, eu percebi realmente que estão muito ligadas as duas situações, e principalmente essa questão que muitas vezes o gestor se sente sozinho com relação a isso, em razão desse preconceito, e faz realmente um certo sentido, mas é um sentido baseado em crenças equivocadas, e a gente vai discutir aqui o porquê disso. Ora, imagina que para o colaborador é mais fácil falar sobre essas questões de saúde mental, inclusive porque é mais útil para ele ou para ela, porque já mostra ali, já fica claro que a pessoa tem uma situação de saúde mental que precisa ser monitorada, ser acompanhada, que já é acompanhada, assim a gente espera, então fica realmente mais útil para o colaborador. Mas com relação a gestor, tem essa questão do preconceito, porque às vezes o gestor ou a gestora não quer deixar transparecer realmente que está com a saúde mental ou emocional, ou as duas, fragilizadas, e se sente que se fizer isso, se transparecer, pode perder o cargo, pode ficar frágil com relação ao time, frágil com relação ao ecossistema em que vive, e realmente faz sentido, mas como eu já disse, faz um sentido baseado em crenças equivocadas, inclusive com relação ao preconceito. Então, se você é gestor, gestora, compartilha essa live agora, nesse momento, com outros amigos seus, outras amigas suas, gestores ou gestoras que realmente estão aí com a saúde mental fragilizada, ou que não sabem, ou que já sabem, mas ainda não estão aí ressignificando isso, não estão elaborando isso, não estão monitorando, tratando, e passa também aí para os membros do seu time que você acredita que vão se beneficiar com esse conteúdo. Vai, aperta aí no compartilhamento e compartilhe essas informações de hoje, que elas são realmente muito relevantes e requerem realmente muita atenção. Ora, essa questão dos gestores, da saúde mental dos gestores, ela é uma questão, como eu já disse, muito sensível, porque muitos escondem. Eles ou elas, eu conheço alguns que tentam esconder essa questão, e obviamente a gente precisa respeitar, é uma questão muito pessoal, cada um sabe a sua hora de dizer, olha, eu não estou bem, eu estou com crise de ansiedade, eu estou com depressão, então estou me sentindo aqui esgotado ou esgotada. Isso é algo realmente muito pessoal e cada um sabe o momento de falar, mas é interessante que se leve em consideração o seguinte: isso é um roteiro também de inteligência emocional, a gente expressar as necessidades. Quando a gente fala para o ecossistema, para o ambiente, para o time, como é que a gente está, do que é que a gente está precisando, a gente está expressando ali uma necessidade. Que a gente já viu em outras lives aí o que é que ocorre quando as necessidades não são satisfeitas. Pode chegar um momento que há um conflito,
um conflito que possa aí trazer um certo desgaste. Não é um confronto, é um conflito que pode trazer desgastes. Ou então, se não houver esse conflito, vai haver uma frustração, e a frustração, de certa forma, é um conflito. Só que um conflito que às vezes não é exteriorizado. E o que é o pior? Porque a pessoa se frustra e vai guardando aquilo, vai diminuindo o propósito, a motivação, e vai desencadear aí um adoecimento. Então é interessante que você utilize desse caminho de inteligência artificial, inteligência artificial. A gente já está tão inserido nessa inteligência artificial que até a inteligência emocional está sendo resgatada por ela. Então a gente nesse roteiro, nessa jornada de inteligência emocional, a gente precisa manifestar. É interessante que a gente manifeste as nossas necessidades para o time, para o ecossistema, para que essas necessidades sejam pelo menos entendidas. Mas, como eu já disse, a gente precisa respeitar o momento de cada um. Essas questões são muito sensíveis com relação ao preconceito, e eu entendo realmente que alguns gestores esperam uma determinada ocasião ou preferem realmente não falar, não expressar, e precisa ter respeito com relação a isso. Realmente precisamos respeitar, é uma questão muito pessoal. Mas veja bem, como em muitos casos é solitária essa jornada da liderança. Então, mais uma vez eu te digo, se você for gestora ou gestor, encaminha e compartilha com gestores que você acredita que estejam nessa jornada solitária de estar ali abalado, muito desgastado emocionalmente ou psicologicamente. Manda para eles verem esse roteiro, para haver logo de cara uma conscientização e aí a busca pelos roteiros indicados para a gente tratar dessa situação. Então, olha só como é solitária. O gestor ou a gestora já tem a responsabilidade do cargo, a responsabilidade de estar ali perante o time, de estar liderando o time, conduzindo o time, independente do modelo de liderança que você opte, que você adote, independente da cultura do seu time, seja um time autogerenciável ou não, mas a responsabilidade por esse time é do líder, é da líder. Então já há essa responsabilidade. Você, líder, você gestora ou gestor, mesmo que ainda não tenham obtido liderança, vocês são um pedaço da empresa, ou da organização, da instituição, vocês são um mini-mim da instituição ou da empresa, vocês são representantes dela. Então é como se vocês fossem uma das parcelas de personificação dessa empresa, da instituição. Então isso já requer uma responsabilidade. Vocês estão representando a instituição e replicando, multiplicando as diretrizes dela. E além disso, você está responsável pelas ações de uma determinada quantidade de pessoas reunidas, ou um grupo, ou uma equipe, ou o que é melhor quando é um time. Porque existe a diferença entre grupo, equipe e time. A gente já falou, mais lá na frente a gente fala novamente para a gente guardar isso na memória. É muito bom um grupo que ainda não é nem equipe se perceber que falta caminhar um pouco para chegar a esse patamar de equipe, e caminhando mais ainda vai verificar o quanto é bom, o quanto é útil se transformar em um time, porque se produz mais com menos esforço, com menos desgaste. Então, olha só que jornada solitária desses gestores que estão abalados emocionalmente, com a saúde mental fragilizada e assumindo essa responsabilidade, que óbvio é inerente ao cargo, não tem como fugir dela, mas associar essas duas coisas de forma silenciosa causa um peso muito grande realmente para o gestor, para a gestora. Nossa, e agora? Como é que se faz isso? Olha, a gente vai abordar aqui alguns cenários com base não só na teoria, mas principalmente na prática, nos exemplos que eu vejo realmente de gestores que estão com a saúde mental fragilizada e precisam realmente
de um acompanhamento mais especializado. Mas, fora isso, que essa questão ela é indiscutível, mas fora isso a gente vai trazer uns cenários para vocês entenderem melhor, para você gestora entender que essa situação é delicada e ela pode ser retroalimentada. Como assim? Uma causa pode trazer uma consequência, que essa consequência alimenta a causa e assim fica um ciclo vicioso. Porque, por exemplo, se a gestora... E aqui a gente vai tratar de duas causas diferenciadas. Uma causa que tem relação com o engajamento e a produtividade e outra causa que não tem ligação com o engajamento e a produtividade. Não tem consequência, não tem ligação, que eu digo causal. Não é porque a falta de engajamento do time ocasionou essa fragilidade da saúde mental. E a gente vai abordar uma situação em que essa falta de engajamento é a que talvez, tem o potencial de ser a principal causa dessa fragilidade da saúde mental. Faz sentido? Então se liga aí, vamos começar. Aproveita, se não compartilhou ainda, compartilha aí com seus amigos gestores que estão nessa situação e mesmo que você acredite que eles não estejam, manda para eles, porque o que é que ocorre? Tem gestor que não transparece que está com a saúde mental abalada. Não transparece. Então, para esse gestor, para essa gestora que não transparece, você não sabe se está com a saúde mental abalada ou não. Manda, porque pode ser que a pessoa esteja precisando realmente, compartilha com ele ou com ela, porque pode ser que ele ou ela esteja precisando, não transpareceu e o que é mais preocupante, acontece às vezes de o gestor não perceber que está com a saúde mental fragilizada. E às vezes percebe, mas não quer admitir, como a gente já falou. Então, para você ver que é uma questão sensível, é como se fosse aquela frase clássica, tradicional, um tiro no escuro. Então, manda, porque pode ser que você esteja ajudando relevantemente essas pessoas. Então, vamos lá. O que é que acontece? Um dos cenários é quando a gestora ou o gestor está abalado emocionalmente, e aqui a gente não vai tocar na causa, porque agora nesse momento não vai fazer diferença, mas ele está abalado emocionalmente. Geralmente a probabilidade maior é que quando tem alguma questão de saúde mental, de saúde psicológica, também haja ali um impacto na saúde emocional. As duas coisas podem acontecer separadamente, mas a probabilidade maior é que haja essa relação, porque uma vai acabar impactando a outra, a não ser que seja eventos de curta duração. Mas se for um evento mais continuado, com certeza a probabilidade maior é de que a partir de determinado momento, as duas se encontrem. Então, vamos imaginar aqui o caso, a situação onde o gestor ou a gestora está emocionalmente para baixo ali, ou então está emocionalmente muito tensionado ou muito tensionada, quase naquela circunstância do resgate da amígdala, onde a pessoa está ali a ponto de explodir realmente. E não vai explodir, nesse exemplo não vai explodir, não vai chegar a explodir, mas vai afetar o relacionamento com o time. Por quê? Porque as delegações vão ser passadas de forma exageradamente assertiva, a cobrança pode ser exageradamente assertiva, mais do que o ideal, aí já foge do ponto da assertividade, passa a ser até grosseiro, agressivo ou agressiva. Então, esse é um dos pontos. Os feedbacks podem acontecer com um impacto muito prejudicial. As delegações, às vezes, acontecem num rompante sem se preocupar com o impacto no ecossistema. Como assim? Ah, fulano, vamos fazer isso aqui, tal. E o colaborador diz, não, mas líder, mas isso daqui a gente precisa. Não, eu quero que seja dessa forma. Se você não estiver emocionalmente bem, você vai fazer desse jeito e você não vai ouvir realmente as observações do time. E a grande maioria das vezes, a probabilidade maior, quando a gente não escuta o time, e eu te falo isso porque eu já passei por essa experiência,
Então, quando a gente não escuta o time, a probabilidade maior é de que o nosso posicionamento esteja equivocado, porque obviamente são mais cabeças pensantes. E se você estiver fazendo o roteiro certo, por mais que você esteja executando, a gente já falou aqui que tem modelos em que o líder executa e nada de errado, tem modelos diferenciados, alguns modelos o líder executa menos ou não executa, em outros modelos o líder executa, mas o ideal é que ele execute, mesmo nos modelos que se executa, que ele execute o mínimo possível, porque existe a parte estratégica que ele tem que, além da estratégia, a motivação, a dirimir conflitos, enfim, são vários papéis que o líder tem que ele não pode ficar executando, porque se ele executar ele vai perder esses outros papéis, e esses outros papéis são muito mais relevantes. Não é que os outros não sejam relevantes, mas ele é mais relevante porque ele cuida do ecossistema, ele cuida do time, ele cuida do conjunto dessas pessoas. Cada uma dessas pessoas age e interage de uma forma tal que em determinado momento, se surgir um conflito entre elas, elas não necessariamente vão procurar dirimir esses conflitos, e cabe ao líder ou à líder verificar essa parada aí e dirimir o conflito, entende? Então, mas vamos lá para a gente não fugir pela tangente e perder o fio da meada aqui. Então, o líder precisa desse monitoramento, então independentemente dele executar, ele precisa executar menos. Então, nesse roteiro, ele precisa realmente verificar o que o time está dizendo, as observações do time, porque ele é uma cabeça pensante e o time são mais pessoas e eles executam. Então, sobre a execução, se você estiver fazendo o roteiro direitinho, você não vai saber sobre a execução mais do que as pessoas que executam. Faz sentido? Faz sentido? Se não é você que elabora, por exemplo, o documento, você sabe como fazer, mas não é você que elabora, não é você que atende os clientes externos, ou não é você que atende os clientes internos, enfim, dependendo da atividade, você sabe como funciona, mas você não executa. E ninguém melhor para entender a execução do que aquela pessoa que executa. Então a gente precisa estar antenado nisso. E acontece quando a gente não está emocionalmente bem, a gente não escuta o time, porque a gente não está bem para escutar o time. A gente já se protege até por uma economia cerebral, por uma questão adaptativa mesmo, só que nessa situação pode ser uma adaptatividade disfuncional, mas enfim, faz parte do nosso comportamento realmente de a gente economizar, o cérebro economizar recurso, economizar esforço, economizar energia, inclusive são 25% de energia que o cérebro consome do nosso corpo, então é muita coisa. Ele precisa realmente de estratégias para fazer esse tipo de economia e acontece em várias formas possíveis, e essa é uma delas, onde a gente tenta se proteger para pensar menos, a gente já está abalado, a gente já está possivelmente com as células inflamadas por causa desse desgaste emocional ou desse desgaste psicológico, e a gente já não está bem, e as coisas não estão funcionando bem, e o cérebro ali faz uma estratégia dele que é normal, que é padrão, que é de economizar isso. Então a gente não quer nem escutar. Então veja que nesse momento a gente já perde a escuta, a gente já perde a paciência, a gente já pode perder a empatia. E quando eu falo em empatia, em outro momento a gente vai falar mais aprofundado dela. Eu não falo da empatia, aquela empatia de se colocar no lugar do outro, embora eu tenha minhas críticas com relação a isso, mas não é o momento para a gente falar. Mas eu falo da empatia cognitiva, aquela que a gente aprende quando a gente estuda a inteligência emocional mais aprofundadamente, que é entender a situação do outro. Entender a situação do outro. Não é se colocar na situação do outro, mas entender a situação do outro. A gente chama de empatia cognitiva, que ela é interessante se houver as outras também, mas enfim, depois a gente fala. Então, para entender isso, como é que você vai entender a situação da outra pessoa, ter essa empatia cognitiva, pelo menos se você não está bem. Você pode até entender que está passando por aquilo, mas você não vai entender que para aquela pessoa, aquela situação está precisando de assistência. Isso acontece das formas mais simples possíveis que a gente às vezes quer ignorar, como por exemplo,
quando o colaborador diz que está sobrecarregado e a gente quer fazer vista grossa e diz, não, isso aqui não dá para sobrecarregar. Então veja que tem um viés aí inconsciente muito grande e você está acreditando, está imaginando que o colaborador está fazendo corpo mole. Então, dependendo do modelo que você está adotando, se ele estiver fazendo isso, estiver fazendo corpo mole, pode ser que você precise rever esse modelo que você tem aí de gestão de atividades, gestão de produtividade, porque pode estar alguma coisa equivocada, porque se estiver tudo direitinho, o colaborador não vai fazer isso, ele não vai dizer que está sobrecarregado sem estar. Acredite em mim, quando existe liderança, não só liderança, mas as técnicas aliadas à liderança, as técnicas de produtividade, o time não vai fazer isso. O colaborador não vai inventar que está sobrecarregado. E quando isso acontecer, aí é um sinal de alerta para você verificar se está realmente sobrecarregado e se estiver, você traçar ali alguma estratégia. Por quê? Aí eu sei que vai ter gestor aqui que vai dizer assim, mas eu tenho agora que dar uma de bonzinho. Não é dar uma de bonzinho. O que acontece é que quando o colaborador diz que está sobrecarregado, inicialmente a gente tem que, obviamente, acreditar na intenção positiva dele ou dela. Se ele ou ela disse que está sobrecarregado, a gente tem que, no mínimo, parar para escutar os argumentos de por que está sobrecarregado ou sobrecarregada. Porque, se for verdade e tiver realmente sobrecarregado, aquilo vai impactar na produtividade do time. Quando a gente veste a camisa do time, quando a gente tem a cultura de time, a gente vai entender, você vai entender, se ainda não tiver a cultura de time, que o colaborador, tendo a produtividade dele impactada, prejudicada, não é a produtividade dele, é a produtividade do time. Então, se está impactando a produtividade dele, a produtividade do time está impactando. E aquilo pode ser que seja um cenário para você se alertar e já verificar o que é que você pode fazer, uma redistribuição de atividade. Inclusive é um momento até interessante para você avaliar, se for possível dentro da sua cultura, se aquela atividade que ele ou ela está fazendo é o ideal para ele ou ela fazer. Há circunstâncias em que realmente é ideal você tirar, desde que haja uma outra pessoa, obviamente, que fique no lugar dela, que se identifique com o que ela fazia, faz sentido você fazer uma permuta aí dentre as atividades, avaliando se as variáveis que vão ser modificadas, elas estão de acordo e têm realmente a habilidade para fazer isso. Então é importante avaliar isso, e quando a gente não está emocionalmente bem, a gente não escuta o time. A gente não escuta o time. Emocionalmente não estando bem, a gente não vai escutar o time. Ele vai falar e a gente vai ficar chateado, vai dizer que está com o corpo mole, fazendo corpo mole. E agora eu vou trazer aqui mais um outro cenário, mais uns 2 cenários, pelo menos, dessa relação, tanto de fora, tanto externa como interna. O que eu quero dizer externa? Que vem de lugares que são fora do trabalho, como, por exemplo, na família, ou uma questão realmente individual, onde o indivíduo ali, por qualquer motivo, seja ele qual for, não está bem emocionalmente. Então vamos lá avaliar. Existem cenários que o gestor ou a gestora não sabe que não está bem. Como assim, Romulo? Você está perguntando como assim? A pessoa deve saber quando não está bem. Eu acredito que você deva ter algum amigo ou alguma amiga que você considera que a pessoa não está bem. Claro que isso é muito relativo, porque às vezes a gente diz que a pessoa não está bem, mas quem não está bem é a gente, entende? Às vezes tem aquela questão da projeção. Você pode não estar bem e dizer, fulano de tal, olha como a pessoa está, não está bem. Quando na verdade você está projetando na pessoa a sua situação. Isso ocorre, isso é realmente muito comum. Mas em um cenário, em um ecossistema, quando tem outras pessoas envolvidas na história, fica mais fácil ou menos desafiador quando uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra, e a gente sabe que isso acontece. Os membros do time
quando estão ali conversando, batendo um papo, dizem, fulano de tal, você vê, você achou que, acho que não está bem, deve estar passando por algum problema, ou então veja como está ansioso ou ansiosa. Então existe isso, existe essa conversa e ali a gente avalia se realmente o que é que está havendo. Porque tirar conclusões precipitadas só com relação ao nosso ponto de vista, realmente isso é perigoso, porque a gente pode trazer ali muitos equívocos. Inclusive, como eu disse, pode ser que a gente não esteja bem, esteja dizendo que o outro não esteja bem. Mas quando há esse diálogo, outras pessoas vêm, e aí é interessante, inclusive, você se permitir ser visto, você gestor, e tem até aquele modelo de avaliação 360 graus, lembra que a gente já falou, em que o time avalia o gestor se avalia, se autoavalia, depois o time avalia, e quanto mais distante tiver a avaliação de um para o outro, pode ser um bom sinal de que a inteligência emocional não está bem. E quanto mais próximo da avaliação tiver, do gestor do time, aí significa que a inteligência emocional ali está andando bem. Então vamos lá, nesse cenário que o gestor, a gestora não sabe. Olha, eu já vi gestores que trazem um comportamento, eu não vou classificar aqui porque essas classificações dependem de muita coisa, só o especialista vai classificar isso, mas aqueles comportamentos em que o gestor desconfia de tudo. Conhece alguém assim? Ou você é assim? Se for, pelo menos pare só para avaliar essa situação. Eu já acompanhei profissionais, inclusive já teve colaborador que trabalhou comigo antes de eu assumir cargos de gestão, em que a pessoa desconfiava de todo mundo, ficava olhando, botava a cabeça por cima da tela do computador e olhava para as pessoas, vendo o que é que as pessoas estavam tramando, e a pessoa não que ela alegava que o grupo estava tramando, e na verdade o grupo não estava tramando. Eu fazia parte desse grupo, por isso que eu estou dizendo que o grupo não estava tramando, e essa pessoa ficava, isso faz mais de 20 anos, a pessoa ficava olhando por cima do computador, verificando o que é que a gente estava fazendo, se a gente estava conversando um com o outro. Se ele visse que a gente estava conversando um com o outro, ali já era um sinal de alerta para ele, e ele já tomava as medidas preventivas ou para afastar as pessoas, enfim. E essa pessoa não aceitava que estava em um momento delicado de saúde mental. Então, veja como é delicado. Assim como é delicado você chegar para alguém, um colaborador seu, por exemplo, chegar para você, gestor, aqui eu estou dando atenção aos gestores, nosso perfil, nossos direcionamentos, nossas lives são direcionadas para gestores e hoje, mais do que nunca, é especial para você, gestor ou gestora, mais do que nos outros dias, porque você está só nessa parada, se você percebe, você sabe ou ainda não sabe, mas está aí juntando as pecinhas com base no que eu estou te dizendo, você sabe que você está se sentindo só nessa parada, então escuta aqui o que é que eu estou te dizendo. Então, às vezes, o gestor pode estar nesse cenário e claro que o colaborador não vai chegar para ele ou para ela, não vai chegar para você para dizer que você não está bem. Quando são gestores distintos, são colegas gestores do mesmo padrão, então o seu gestor, você que é gestor, o seu gestor pode chegar e dar um toque desse, ou então os outros amigos gestores. Já o seu gestor já é mais complicado, porque tem aquela questão de assédio moral e tal, então pode ser que ele também não tenha, que ele tenha essa reserva, mas dentro do seu grupo de gestores, do seu nível hierárquico, por exemplo, ou então que não seja mais seus amigos aí no roteiro profissional, eles vão ter mais liberdade para chegar para você e dizer, mas mesmo assim pode ser que você não aceite. Por quê? Eu tenho amigos assim, gestores que a gente tem um ciclo de amizade e tanto eu como outros, a gente já chegou para a pessoa e já disse, olha, isso aqui e tal, tivemos que dizer, mas de uma forma muito educada, muito cordial, e a pessoa ali junta várias coisas e traz a justificativa de que realmente não está precisando, e são excelentes profissionais realmente, que a gente gosta muito, e por isso que a gente disse, mas veja bem como você pode estar só nessa parada. Então, se você tiver amigos, realmente eles vão te dizer. Mas se você não tiver amigos assim, com aproximação, com intimidade, eles não vão te dizer, as pessoas não vão te dizer porque é uma situação delicada. Então, qual é o outro cenário? O outro cenário é que você está assim por causa do time.
porque o time não está engajado, o time não está produzindo, ou então o time está em conflito e você, no momento que era para você dirimir o conflito, você não dirimiu o conflito. E sabe o que é que acontece? Quando chega um momento que está tendo um conflito no time e você fica em cima do muro, sem dizer nada, sem se posicionar, você precisa se posicionar. Vou já dizer o que é que acontece, mas voltando aqui, você precisa se posicionar quando tem um conflito. Ou você, independente do posicionamento, ou que você concorda com ambos, ou que você discorda de ambos, ou que fulano está certo e o cicrano está errado, ou que cicrano está certo e fulano está errado. Você precisa se manifestar. Você precisa se posicionar. Porque senão o conflito vai se estabelecer, vai chegar em um nível que você não vai mais conseguir ressignificar aquilo. Aí a dor de cabeça vai ser maior, porque você vai ter que investir energia para ver quem são os envolvidos na história. Se forem no melhor cenário para você, pode acontecer o seguinte, que sejam dois profissionais que já não valiam a pena estar no seu time, no melhor cenário para você, veja só. Dois profissionais que não eram bons, que fazia tempo que você não queria já no time, e rolou esse desgaste, esse estresse, o que é que você faz? Aproveita a situação e desliga os dois. Ó, show! Parabéns, foi ótimo, aproveitou a situação de maneira sábia. Eu considero de maneira sábia, porque se já não estava gostando da performance e rolou um estresse desse, desliga. Porém, olha aqui agora o pior cenário. Os dois profissionais são excelentes e você precisa de ambos os profissionais no time. Não é só porque eles são excelentes profissionais, têm alta performance, mas você precisa dos dois profissionais envolvidos no conflito. E aí? Depois que você deixou, que você se omitiu em tomar posicionamento e esse conflito se instaurou e atingiu proporções que não dá mais para remediar, aí você vai ter que investir muita energia psíquica para tentar avaliar o que é que você vai fazer. Se você precisa de ambos, olha aí a enrascada. Se você precisa de ambos, não tem, naquele momento, substituição para o nível desses dois profissionais que você precisa. O que é que tu vai fazer? Me diz aí, comenta aí. O que é que tu vai fazer? Vai fazer o quê? Vai desligar ambos? Se você está precisando de ambos, vai desligar ambos? Não vai, não vai. Então, você vai ter que avaliar se você vai desligar pelo menos um dos dois e quem será que você vai desligar. Olha só esse desgaste. Então, veja que isso é um dos pontos. Um conflito desse pode trazer um prejuízo realmente psicológico muito grande. Eu já passei por isso há mais de 15 anos, tinham membros do time que entraram em conflito e eu não resolvi essa situação e realmente estourou o conflito entre eles e um dos dois precisou sair do time. Então eu te digo com toda certeza que é muito desgastante, eu senti esse desgaste. E a outra situação é que não há conflito, mas também não há engajamento. Não há engajamento e não há produtividade. Porque, olha só, às vezes pode haver engajamento, o time pode estar engajado ali uns com os outros, um ambiente ali, todo mundo engajado, mas não está produzindo. Faz sentido? Então, pode ser que o time não esteja engajado e você quer que o time se engaje, e nesse pior cenário ele nem está engajado e nem está produzindo e você não sabe o que fazer para que o time se engaje e produza. Você não tem conexão com o time não te vê como líder, não vê a tua liderança, não respeita a tua liderança, não legitima a tua liderança porque você não tem conexão, você não faz um rapport, você não motiva, enfim, você está faltando ali alguns roteiros para você conseguir se conectar com o time e o time não se engaja. E por mais que você tenta por um caminho que não está dando certo, aí se não está dando certo, o que é que a gente precisa fazer? Ir por um outro caminho. O que acontece é que muitas vezes o gestor continua em uma estratégia
que ele já não obtinha resultado, então ele continua na estratégia. Então não faz sentido. Se você ainda está numa estratégia que não está obtendo resultado, qual sentido faz em você continuar na mesma estratégia? Claro que você não vai obter resultado diferente. Se você segue um caminho e está obtendo o mesmo resultado, como é que você quer obter resultados diferentes se você está no mesmo caminho? Se você não aprende, se você não implementa o que eu estou trazendo aqui, implementa o que eu estou te trazendo, tu vai ver resultado. Veja nas outras lives lá pelo roteiro, vai implementando isso. Se não está tendo resultado o que tu está fazendo sem estar implementando, então experimenta implementar. Você tem que fazer alguma coisa, porque senão você não vai obter resultados diferentes. Não obtendo resultados diferentes, se for o seu caso, se você tiver com a saúde mental fragilizada em razão disso, as coisas só tendem a piorar. Por quê? Porque você vai se estressar com o time, se já não estivesse estressado, se já não tiver, inclusive esse estresse já está sendo constante, pode estar sendo constante. Eu conheço gestores que têm estresse constante com o time, porque por mais que se esforce, por mais que sofra, a expressão é essa, sofrimento. Por mais que o gestor ou a gestora sofra, o time não produz. O time não produz. E se continuar do mesmo jeito, o time vai continuar do mesmo jeito. Aí o que é que acontece? Vai continuar esse estresse. Você vai levar esse estresse para sua casa, se você já não estiver levando. Se você já não estiver levando. Eu conheço vários gestores que levam esse estresse para casa. Isso impacta no relacionamento com a família. Isso impacta no relacionamento com os filhos. Imagina o teu filho, se você tiver filho pequeno, imagina o teu filho ou a tua filha querendo brincar contigo, querendo tua atenção, te chamando para te mostrar algo e você impaciente e dizendo, não, nesse momento eu não quero, não posso, porque eu estou super desgastado, super cansado, em outro momento eu vejo. Então imagina a sensibilidade dessa cena. Ou então com a sua esposa, ou então você esposa com seu marido. Há quanto tempo, se você for um gestor que está estressado desse jeito, sofrendo, ou psicologicamente ou emocionalmente, em razão, aqui eu falo quando é em razão ao engajamento. Porque se for em razão por outros motivos, você vai procurar solucionar de outra forma, obviamente, mas independente de ser no trabalho ou não, é interessante que você tenha também, além de implementar as técnicas que eu estou te trazendo, você procurar um especialista para ter um acompanhamento especializado nessa área psicológica, vamos dizer assim. Então, mas se for no trabalho? Se for no trabalho, se você não estiver implementando as técnicas que eu estou te trazendo agora, olha, o que é que vai acontecer? Veja se faz sentido para você. Você vai para o psicólogo, por exemplo, você vai ter um acompanhamento especializado, mas a causa do conflito, quando é isso, vou ressaltar, se o impacto emocional estiver sendo por causa da falta de engajamento do time, ou estresse no time. Se a causa for essa, meu amigo, minha amiga, você vai continuar indo para o psicólogo, mas se você não implementar as técnicas para resolver essa causa, vai ficar como se fosse, vamos dizer assim, numa linguagem mais comum, uma coisa anulando a outra.